Muito bem, retornando com o Mix Café, a entrevista do dia agora, Augusto. Verdade, hoje nós vamos falar sobre renegociação de dívidas, né? O governo federal criou uma lei aí, no sentido de que a partir do dia 1º de novembro possa haver a renegociação de dívidas. E os PROCONs de todo o país também estão colaborando com isso. Nós estamos recebendo aqui hoje o coordenador do PROCON Rio Grande, Douglas César, para falar sobre esse assunto. Bom dia, bem-vindo ao Mix Café mais uma vez. Bom dia, um abraço aí a todos os nossos ouvintes. Vamos lá. E aí, como é que está essa renegociação aí? A gente sabe que o fim de ano sempre ali, as empresas tentam dar uma renegociada aí para tentar pegar um pouco do dinheiro que está perdido por aí, né? Mas essa aí é uma lei federal, né? Que foi criada, né, Douglas? Isso aí é uma lei federal, né, que veio para ficar e ela é ouro para os consumidores, né? Infelizmente ela não é muito divulgada, né? Não se tem falado muito nas mídias sociais sobre isso, mas a lei do superendividamento, que é a lei 14.181, que vem alterar o Código de Defesa do Consumidor, ela traz como se fosse a salvação para o consumidor, como se fosse uma recuperação judicial para a empresa. Até então no Brasil nós não tínhamos uma lei para pessoa física, para pessoa física que fosse bem específica, fosse ampla e realmente resolvesse os problemas dos consumidores, né, em especial. E agora a gente tem isso. Essa lei ela ficou tramitando no Congresso Nacional lá em torno de 10 anos e em julho de 2021 ela foi aprovada. Por óbvio que a gente inicia agora, né, em 2022, passado mais de um ano, porque as coisas elas têm que ir se adequando, se materializando, inclusive com as decisões judiciais, né, que ainda tem muita coisa ainda para ser alterada em relação à visão judicial sobre isso, inclusive sobre o mínimo existencial que a gente vai falar, mas ela veio para salvar realmente os consumidores que estão super endividados e não tem o que fazer. Fazer empréstimo em cima de empréstimo gera mais dívida e a bola de neve fica maior. E aí o consumidor acaba não tendo uma dignidade, né? A gente tem aquele princípio da dignidade da pessoa humana e um consumidor super endividado não tem essa dignidade, não consegue sobreviver, né? Eu me lembro, teve uma época que eu trabalhei em escritório de advocacia e uma vez isso aí acontece até hoje, né? Eles pegam os idosos, por exemplo, funcionário público aposentado, né? O pessoal que não tem muita visão, dão o esquema do cheque especial, né? Aí o velhinho ia lá todos os meses, pegava o dinheiro, né? Ele não pegava o contra-cheque para conferir, tinha lá R$4.000, ele ia lá, sacava 3.800. Aí o que aconteceu? Virou uma bola de neve. Quando ele foi procurar o escritório nosso, eu digo, mas ele está usando o limite do cheque especial. Não, mas não me disseram nada. Aí eu fui no banco, aí consegui fazer uma negociação na época com o banco, né, para acabar com essa situação, mas as pessoas acabam sendo influenciadas, porque tem dinheiro disponível. Sim, é a mesma coisa que tu tem um empréstimo, não, vamos fazer um outro para renegociar isso, o juro é menor, capaz, quer dizer, não tem, pior ainda, é uma bola de neve. O empréstimo em cima para pagar outro empréstimo, na hora, em poucos dias, né, em poucos meses, é super bom. Mas a longo prazo é horrível e acaba jogando o consumidor de novo lá no fundo do poço, né? E em relação a isso que tu falou agora, de pegar os idosos, pessoas, né, com certas deficiências, pessoas que não têm estudos, né, que não têm essa compreensão da dinâmica financeira, a própria Lei 14.081, que vem alterar o Código de Defesa do Consumidor, ela traz esse impedimento. As empresas bancárias, por exemplo, elas não podem oferecer aquele slogan, né, empréstimo sem consulta ao SPC e Serasa. Isso é proibido. Se tiver alguma instituição fazendo isso, pode contatar o PROCON e nós vamos, né, notificar essa empresa aí para impedir que ela faça isso, porque isso é proibido. Porque isso caça, faz uma caça, uma presa fácil. Sim, né? Tem gente que o pessoal está nesse momento que nós estamos vivendo no país, aí tem muita gente que está negativada. Super necessitada, né? A gente tem aí mais de 70 milhões de pessoas aí negativadas, né? Então é um problema grande, gigantesco que essa lei ela veio trazer. Ela traz vários impedimentos e algumas facilitações. Por exemplo, o prolongamento, né, o parcelamento da dívida em até 5 anos. Né? Isso é algo que a gente nem cogitava em ter. E como é que vai funcionar isso lá dentro do PROCON? Tá? Nós demoramos um pouco, inclusive, observando, né, outros PROCONs ao longo do Brasil. Poucos PROCONs estão fazendo isso, que a gente está proposto a fazer. Nós iniciamos nessa segunda-feira a receber os consumidores lá, ainda tem pouco movimento, talvez porque as pessoas ainda não saibam que a gente está fazendo isso. É um ciclo de negociação
para os subsidiados que ela é permanente. O consumidor ele vai procurar o PROCON, vai ser dado para ele um pequeno papel ali com as informações necessárias para a gente poder iniciar o processo, né? Ali ele vai ter que ter RG, cópia de RG, CPF, comprovante de residência e de renda, e principalmente a gente precisa saber exatamente aquilo que o consumidor deve. Apesar de na lei dizer que as empresas têm que fornecer o contrato se o consumidor não tiver, o ideal é que ele tenha, porque aí acaba prolongando mais o processo. Chegou com toda a documentação, vai passar por uma triagem do nosso núcleo de apoio ao superendividado. Tá? Isso tem uma pessoa responsável lá por isso, né? Ele é o nosso colega Max Lima, né? Ele é advogado, ele tem conhecimento, estudou bastante sobre isso. Ele vai fazer uma triagem inicial para ver se realmente aquela pessoa se encaixa como uma pessoa superendividada. Dando um ok, ela vai preencher uma série de um formulário, porque ele tem que ter todas as informações, tanto familiar, né, quanto de renda. Uma avaliação, realmente vai ver qual é a condição uma que ele tem de global. pagar. É uma avaliação global para ver quanto ela ganha, quanto ela tem de dívida, quantos credores ela tem e, por fim, nós vamos fazer um plano de pagamento para ela, vamos notificar os credores para dentro de 20 ou 30 dias, isso vai depender de um requisito formal que nós temos via sistema, vai ser marcada uma audiência de conciliação. Nessa audiência de conciliação, nós chamamos de audiência global, porque assim como uma recuperação judicial de empresas, ela engloba todos os credores. Então, todos os credores daquele consumidor, digamos que ela tenha 5, esses 5 eles vão se fazer presentes, ou fisicamente, ou via internet, né, via uma audiência online, que vai ser gravada também, a parte, né, da aceitação do acordo ou não. Após isso, aceitando-se, né, as propostas impostas pelo consumidor, e isso é uma coisa que a lei traz também, não é a empresa que dita, não vai ser tanto não, é o consumidor que oferece. Fechando o acordo, né, se faz um termo e se dá um prazo ali dentro desse próprio termo de acordo para que as empresas elas se adequem àquela renegociação. Claro, não vai ser, né, do dia para a noite, demora um tempinho para eles mexerem em sistema, né? Tem uma série de procedimentos complexos aí que vão ser feitos. Caso há uma negativa de um credor, por exemplo, e 4 aceitem, você faz o acordo com 4. Esse credor que não fez, nós vamos orientar o consumidor a procurar a Defensoria Pública ou que nós estamos ainda em fase de parceria ali com a FURG, né? Nós vamos, a princípio, fazer uma parceria com a FURG e nós vamos levar esses consumidores até indicar para eles... Antigo SAJ ali, né? Isso aí, eles vão entrar com as ações judiciais, chegando lá no centro judiciário, no Sejusc, provavelmente, que cuida dessas mediações, vai ser proposto novamente a conciliação. Caso a empresa ainda continue na negativa de aceitar, o juiz vai criar um plano compulsório. E isso é outra questão positiva também que a lei traz, que é um plano compulsório, ou seja, ele é obrigado a aceitar. Né? E, quando isso acontece, há uma possível suspensão de até 180 dias daquelas dívidas. Ou seja, ele fez a contratação com 4, automaticamente, de forma administrativa, né, há uma suspensão de 180 dias e ele vai procurar o judiciário para poder regular essa conciliação. Então é super positivo, é ouro para os consumidores, né? Falta informação, mas o PROCON vai fazer, é facultado ao PROCON fazer isso, mas nós vamos fazer porque o nosso objetivo como um órgão público é realmente ajudar, né, auxiliar a população ali no que for, né, no que a gente conseguir fazer. E esse é um braço que a gente está estendendo para a sociedade. Eu acho que é necessário, né, porque há muito tempo já existe a renegociação das empresas, né, e o consumidor nunca tinha. Né, e outra coisa, os juros que os caras cobram são verdadeiros absurdos. É horrível, né? Não tem, tá devendo um cartão de crédito aí, é um verdadeiro absurdo. O cartão de crédito de banco... Não tem como. Outra coisa também, muitas pessoas às vezes entram numa situação de sufoco tão grande que elas vão lá e acabam fazendo um empréstimo e aí quando percebem que caíram no conto, né, do vigário, vão pegar 1.000 para pagar 10, elas não têm mais o que fazer. A lei nos dá a possibilidade de cancelar um empréstimo como se fosse um arrependimento de compra pela internet, que a gente tem 7 dias, também se tem 7 dias para cancelar um empréstimo de financiamento bancário. Então, fez um empréstimo, se arrependeu, né, fez ali no impulso, dentro de 7 dias pode chegar na instituição bancária e simplesmente por mero arrependimento pedir o cancelamento. Isso também funciona com financiamento de veículo, só que tem um porém.
né, a gente financia o veículo e sai andando nele. Vai haver um desgaste nesse veículo e isso aí tem que ser contabilizado também. Não é simplesmente chegar e cancelar, devolver o carro, andou, curtiu e devolveu. Então são questões que tem que ser avaliadas aí. Créditos, empréstimos bancários, dívidas com lojas, tudo isso que estiver afetando o mínimo existencial, e é sobre isso que é embasado, né, a lei do superendividamento, ela pode ser negociada. Agora a questão que eu acho que tu ia me perguntar. Desculpa eu estar sendo um monólogo aqui falando separado. Mas o que é o mínimo existencial, né? Tem um decreto presidencial que passou a vigorar a partir de setembro. Esse decreto ele diz que o mínimo existencial é 25% do salário mínimo. Só que ele acaba balizando por baixo, né? Ele pega um salário mínimo, que seria um mínimo, e baliza todo mundo. A gente pega um comerciário, então, que ganha mais do que isso. Tá? Ele tem um teto dele ali, né, o valor mensal, e não é um salário mínimo. Então, ele não pode ser balizado pelo salário mínimo. Isso, administrativamente, nós estamos avaliando caso a caso. E o judiciário também, né, caso essas conciliações tenham que passar para o judiciário, também vão ser avaliadas caso a caso. Porque a gente tem uma massiva jurisprudência dizendo que, no sentido de que somente 30% da renda pode ser usado para esse tipo utilizado de coisa. para esses fins. Então, aí vem um decreto presidencial e ele acaba limitando lá ao salário mínimo. Então, cada caso é um caso. Não pode entrar, e tem algumas questões mais específicas, mas falando mais razoavelmente aqui, contratos imobiliários não entram como renegociação de dívida no superendividamento. Contratos, empréstimos feitos para fins rurais também não entram no superendividamento, né? Então existe algumas limitações, mas empréstimos, dívidas que são com a finalidade de consumo, né? Energia elétrica, sim, água, mas eu vou te perguntar, alimentação, elétrica, água, principalmente agora que nós estamos aí, por exemplo, a Corsã já está no processo de privatização, né? A SEA já está privatizada. Quer dizer, pessoas têm dívidas aí que às vezes não podem nem conseguir mais ligar a água ou a luz porque tem dívidas. Se né? envolve consumo, pode. Uhum. Aí pode ter um consumidor, pessoa física lá que, por encargo da vida, porque o que acontece? O consumidor ele entra numa questão de superendividamento, não é porque ele quer. Sim. Ele foi lá de má fé, perdeu o emprego. Perdeu o emprego, morreu alguém da família, ele teve alguma doença, alguma coisa aconteceu com ele e ele acabou não conseguindo honrar com as dívidas dele. A partir disso aí, ele é um superendividado. Se for com débitos de luz e de água, por exemplo, aí a Corsã diz que só pode parcelar com uma entrada de 30%, a SEA com uma entrada de 30%, por exemplo, né? Ele vai poder negociar essa dívida que ele tem durante um prazo de até 5 anos, se ele se encaixar dentro de uma questão de ser um superendividado mesmo, uma análise técnica que nós vamos fazer. E ele também tem que ser retirado dos órgãos de proteção ao crédito. Porque se eu tenho uma dívida X e eu parcelo isso, eu tenho que sair do Serasa. E isso é uma das obrigações que a lei traz. Né? Então, é uma maravilha, isso aí é ouro para o consumidor, os consumidores acabam não sabendo, e eu peço, né, encarecidamente que nos procurem. Nós estamos oferecendo esse serviço para a comunidade, não é para ficar algo obsoleto lá sem movimento. Eu, como coordenador do PROCON aqui, eu quero que tenha muito movimento e que a gente consiga chegar no maior número de pessoas para ajudar a população que realmente é necessitada. Né? Qual é o horário de atendimento? Vai funcionar no mesmo horário do PROCON, só que não vai funcionar o superendividamento no Partage, onde nós temos o Tudo Fácil lá. No Tudo Fácil lá. Não vai funcionar lá, vai funcionar na nossa sede, de segunda a sexta-feira, do meio-dia 30 às 17h30. Tá? Vai funcionar de acordo com a procura. Claro, a gente não tem um número de servidores muito grande. Nós vamos adequando, mas por enquanto está funcionando nesse horário aí. Vai ter algum dia ou outro na semana que nós vamos marcar as audiências, que talvez por falta de pessoal a gente vai ter que acabar suspendendo o atendimento. Mas nós estamos trabalhando para isso aí, para regular de forma que fique bem para todo mundo. Né? O pessoal que procurou essa semana já está querendo negociar? Já está em funcionamento, pessoal. Todos os ouvintes, né, já está em funcionamento, procurem o PROCON, vocês vão receber ali um informativo com os documentos necessários, que nós falamos aqui no início da entrevista, e vão passar por uma entrevista pessoal e preenchimento de formulário, marcação de audiência, é rápido, a ideia é não ser um serviço muito burocrático, mas que a gente faça uma avaliação real,
e consiga resolver o problema do consumidor. Mais alguma informação do PROCON, Douglas? Olha, a princípio, sobre o superendividamento é isso, e tem os nossos trabalhos rotineiros, né? Nós estamos trabalhando com relação a notificações a algumas instituições, algumas concessionárias públicas, por exemplo, nem é público mais, agora já é privado, a CE. Nós estamos trabalhando com algumas notificações para regular, ou pelo menos para nós termos informações de alguns problemas, né? Corsã também, em relação a alguns problemas, empresas de telefonia, o Rec Park mesmo, por exemplo, chegando muita reclamação lá para nós de que eles dão a notificação de tempo, né, que o veículo pode permanecer, e já aplicam uma multa junto. E aí é informado para que seja desconsiderado isso, né? De forma informal a gente vai pedir isso aí escrito, né? Para desconsiderar a multa caso a pessoa saia no tempo. Mas o que está se vendo e que está se percebendo pelos consumidores é que eles já estão recebendo a multa dentro do sistema. Ou seja, isso aí é totalmente ilegal por parte do Rec Park, se isso realmente estiver acontecendo. Então nós vamos averiguar isso aí, a notificação está sendo elaborada já. Essa semana nós vamos enviar para eles e vamos aguardar a resposta. Se necessário for, nós vamos abrir um processo administrativo para apurar isso. Não, nós estamos à disposição aí. Eu acho que o objetivo é alertar os nossos ouvintes e telespectadores, porque também isso aí é um abuso também, né? Eles querem pegar, tu não paga 15 minutos, parece que tem ainda... 10 minutos de tolerância. E aí daqui a pouco te bota a multa em cima, quer dizer, daqui a pouco tu não paga, quando vê tá a tua CNH. Notificação de multa, notificação de tempo vem junto com multa, isso aí já está, ao meu ver, superficial, já está errado. Porque a pessoa notifica pelo tempo. E ela tem que retornar para verificar se tu passou do tempo ou não. Sim. Era assim, mudou para esse formato, para uma simplificação da empresa prejudicial ao consumidor. E o órgão de defesa do consumidor, que é o PROCON, está aí para proteger o consumidor dentro das leis. E, ao meu ver, está errado. Então nós vamos apurar. Douglas, agradecer a tua presença aí e dizer que nós estamos sempre à disposição aqui no Mix Café. Eu que agradeço, obrigado a todos os ouvintes, obrigado por esse momento aqui e espero que me convide outras vezes para a gente falar sobre outras questões também. Um abraço. Abraço. Azambuja. Entrevista vai estar postado na página também, no nosso canal no YouTube, são 8h40, vamos ao intervalo e já voltamos. Da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café, com Azambuja Júnior e Augusto Ferreira. Agora no seu rádio. Curiosidade máxima. Pra você que é curioso de verdade. Você sabia que uma só pulga fêmea pode dar origem a 20 novas pulgas por dia? Tal como a maioria dos insetos, a pulga tem uma enorme capacidade de se multiplicar, chegando a fazer a postura de 20 ovos num único dia. Estima-se que no fim de sua vida reprodutora, uma só pulga tenha posto ovos num volume equivalente a 1.500 vezes o seu próprio peso. Você acabou de